Olá, hoje são 5/7/2020. Estamos a 110 dias de quarentena e os dados do Ministério da Saúde do Brasil apontam que 876.359 pessoas foram recuperadas da enfermidade do coronavírus. Bem, nós fazemos parte do grupo de teatro Águas Purificadoras, é um grupo de teatro evangélico. Nós temos o hábito de orar 4 vezes por dia, às 6 da manhã, às 12 horas, às 18 horas e à meia-noite. Claro, se possível, de joelhos. E claro, não rigorosamente, mas se você não puder orar em um desses horários, tudo bem, mas se puder, junte-se a nós. Isso não impede também de você orar em outros horários, no local que você quiser e da forma que você quiser. Bem, mas por que nós escolhemos esses 4 horários, né? Porque aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então é uma forma da gente garantir que pelo menos 2 estão naquele momento orando, né? Para que o Senhor esteja no meio de nós. Claro que o Senhor escuta oração individual também, mas a palavra dele chamou atenção para essa oração em concordância, né? Bem, o nosso canal, o canal evangélico, ele só anuncia a palavra do Senhor Jesus, o evangelho de Cristo. Vamos começar fazendo uma oração de santificação, confessando nossos pecados, né, Senhor? Nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos santifique. Aqui no livro de Crônicas, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É verdade, Senhor, nós estamos aqui nos humilhando, nós estamos clamando pelo seu nome, nós estamos buscando a tua face, nós queremos nos converter dos maus caminhos, Senhor, para que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor ouça dos céus a nossa oração, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Bem, a nossa leitura bíblica hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 10, dos versículos 1 a 20. Nós fizemos um estudo das 10 pragas do Egito, estamos terminando. Por quê? Porque nós consideramos que o coronavírus é uma praga. E o Senhor que permite que as pragas aconteçam, é o Senhor quem pode destruir as pragas de uma única vez. Então, por isso que nós estamos lendo esses capítulos que falam sobre as pragas do Egito, para lembrar que o Senhor pode, de uma única vez, acabar com o coronavírus em todo o planeta. Mas que não seja feita a minha vontade, nem a nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, passemos à leitura do capítulo 10 do livro de Êxodo, dos versículos de 1 a 20. Diz aqui nessa versão que eu estou: 8ª praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 20, versículo 1: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos restou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais.
e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia, toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez, ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os levou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir aos filhos e os filhos de Israel. Bem, vamos destacar aqui o versículo 10, no capítulo 10, o versículo 3, né? Diz assim: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhes disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Então é isso que nós lemos há pouco, segundo as crônicas, né? Se o meu povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Faraó não queria se humilhar. O homem atualmente, ele também não quer se humilhar. Né? Coração de pedra. Não se humilha perante o Senhor. Não confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não vive uma vida voltada para Deus. Não olha para as coisas de Deus, olha para as coisas do mundo. Seus valores são muito distantes dos valores espirituais. E o versículo 7, no mesmo capítulo 10, diz: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Faraó persistia no erro, persistia no coração duro. As pessoas ao seu redor estavam alertando que ele estava indo em direção à sua própria destruição. Mas ele não escutava. Coração de pedra, não escutava. Na nossa vida é assim. Muitas vezes
estamos indo pelo caminho errado. As pessoas ao nosso redor perguntam: Lúcia, você acha que vale a pena? E a gente responde: sim, eu acho, né? Lúcia, você tem certeza do que está fazendo? Sim, eu tenho. Lúcia, você acha que esse passo que você está dando está de acordo com a vontade de Deus? Sim, eu acho. Quando na verdade a gente sabe que não está de acordo com a vontade de Deus, que a gente está indo pelo caminho errado. Mas o nosso coração de pedra não aceita a correção, não aceita o conselho e continuamos indo no caminho errado. E o nosso fim é a destruição total, espiritual, muitas vezes também física e também financeira, muitas vezes. Não é? Bem, e nos versículos 10, no versículo 13 do capítulo 10, diz assim, que estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia, toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então, é verdade, né? O Senhor pode trazer milhares e milhares de gafanhotos de uma única vez, não é? Bem, de uma única vez, através de quê? Através de um vento, do vento oriental, né? E o Senhor também pode tirar de uma única vez, como ele diz aqui no versículo 19. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho, né? Então, é assim, o Senhor pode todas as coisas. Ele traz à existência as coisas que não existem. E faz desaparecer também aquelas que ele deseja que desapareçam. Sejam no mundo espiritual e no mundo físico. Passemos agora às nossas orações, né? Bem, a primeira oração está aqui. Para começar essas orações, vamos lembrar o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Versículo 17, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Né? Então é isso que nós temos procurado fazer durante esse período de pandemia, não só nós, mas muitas pessoas, em muitas igrejas, muitas denominações, muitos grupos de oração, muitos cultos online, ao vivo, né, as lives, muitos cantores evangélicos, né, levitas evangélicos, têm feito várias lives, têm feito culto, tem grupos de oração, tem relógio de oração, é isso que nós estamos fazendo, né? Orando sem cessar, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil. O Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro. O Senhor tenha misericórdia do número de pessoas que estão perdendo suas vidas, né? Com a contaminação através desse vírus. E aí queremos também agradecer a Deus, né? Porque aqui também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Sim, Senhor, nós damos graças a Deus. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que tem acontecido no mundo, no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, nas nossas casas, nas nossas vidas físicas e espirituais. Porque a tua palavra diz que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Queremos te agradecer por tudo, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, né? Apesar desse período tão difícil, mas o Senhor tem suprido, o Senhor tem levado conforto, o Senhor tem levado consolo mesmo para as pessoas que perderam seus familiares, né? E aí nós estamos aqui como intercessores, orando para que essa situação mude realmente. Então, Senhor, a nossa oração agora, número 2, a primeira foi de agradecimento e a segunda agora, pedimos a destruição dessa praga, né?
ou dessa peste, desse corona, desse Covid, desse Covid-19. Então, nós lemos, não foi há pouco aqui, em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 19, que diz assim: Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Coincidentemente, existe uma praga, uma nuvem de gafanhotos, que já sobrevoou o Brasil, agora está na Argentina, né? Que é uma situação semelhante a essa. Então, nós pedimos também, Senhor, que nesse momento o Senhor disperse essa nuvem de gafanhotos. Que o Senhor provoque um vento ocidental, que o Senhor ordene, como se ordena ao mar, né? Ordena aos ventos. Então, ordena aos ventos, Senhor, nós clamamos, um vento ocidental que levante todos os gafanhotos, que leve esses gafanhotos que estão sobrevoando os países agora e que causam uma destruição muito grande. E disperse, leve para o mar, né? E também, Senhor, com relação ao Covid, nós pedimos também que o Senhor destrua essa praga, Senhor. Destrua essa praga do Covid. Continue usando a ciência como o Senhor está usando. Usa anjos, manda exército de anjos para vir destruir esse vírus. Usa a tua palavra, basta. Se a tua palavra for basta, todos serão exterminados no seu momento. Como nós vimos aqui, Senhor, usa também um vento ocidental fortíssimo, que leve esse Covid para a destruição, né? A destruição no mundo físico e a destruição do que ele tem causado no mundo espiritual, na vida das pessoas, né? Bem, agora nós vamos pedir, na oração número 3, pedimos pela nossa nação brasileira, nossa pátria amada Brasil. Senhor, visita o governo federal, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Leva a paz, Senhor, e concordância ao presidente Bolsonaro, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação também. Leva a concordância, leva espírito de paz, que as ações do governo venham beneficiar todo o povo brasileiro, como tem beneficiado. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Pai, nós pedimos pela economia da nossa nação. São muitas pessoas que estão passando dificuldades financeiras muito grandes nesse momento. Então, abençoa a nossa nação brasileira. Abençoa o Ministério da Economia, né? Promovendo condições de realmente as pessoas continuarem a sobreviver, como tem sido feito. Vai reforçando as ações do Ministério da Economia. Bem, a nossa oração número 4 agora, pedimos pelo Ministério da Saúde, por todos os profissionais da saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, profissionais de higienização, agentes administrativos, pessoas que trabalham nos cemitérios, né? Que estão lidando diretamente com esse vírus. Então, abençoa todos do Ministério da Saúde, meu Pai. Abençoa todos, protege, renova as forças espirituais para que eles possam realmente continuar à frente dessa pandemia, arriscando suas vidas. Senhor, a nossa oração número 5 é pedindo que aumente o sistema imunológico do povo brasileiro. Dá escape, né, a todos, Senhor. Protege aqueles que estão nos serviços essenciais, como os motoboys, como as pessoas que trabalham nos estabelecimentos que vendem alimentos, né, os setores de transporte. Então, Senhor, protege mesmo, dá escape a todos, aumenta o sistema imunológico do povo brasileiro. Senhor, a nossa oração número 6 impede a propagação do vírus, a contaminação das pessoas, né? São milhares de pessoas que estão contaminadas e esse número é muito maior até do que o Ministério da Saúde consegue detectar. Impede, Senhor, essa propagação desse vírus, essa facilidade que esse vírus tem de se multiplicar, causando tanto malefício para as pessoas.
Senhor, nós vemos nitidamente nesse vírus, Pai, na ação desse vírus, algo que é mais do que só uma ação no mundo físico. Nós vemos algo muito maior. Nós percebemos a ação desse vírus. É algo assim que foge à compreensão do ser humano. Como ele se multiplica, né? Como ele tem um poder de destruição. Como ele é difícil de ser combatido. Nós vemos algo muito maior. Senhor, a nossa oração número 7 agora é pela cura dos infectados. Senhor, se nesse momento, se não, com certeza nesse momento, há centenas de pessoas que estão assim com casos graves de Covid. Umas estão contaminadas, estão em suas casas, não é tão grave assim, mas tem outros que estão em uma situação muito grave. Que o Senhor possa, meu Pai, curar todos os infectados. Não deixe que venha o óbito, Senhor, mas que de uma forma sobrenatural essas vidas sejam resgatadas. Bem, nós pedimos também agora, Senhor, nesse tempo de pandemia, que o Senhor libere ações nas justiças do teu povo. São muitos cristãos que estão com dificuldades financeiras muitíssimo grandes, né? Devido à questão da pandemia, devido a outras questões de ordem pessoal. Existem ações na justiça que já estavam sendo previstas o pagamento ainda agora para esse mês, esse próximo mês. Que seja assim, Senhor, em tempo de pandemia, que o Senhor realize esse grande milagre, libere as ações na justiça dos teus servos, das tuas servas, para pôr a sua vida física, material, em ordem, em nome de Jesus. Nós agora vamos pedir a oração número 9. Nós pedimos pelos membros que fazem parte aqui desse grupo de intercessores. Mais ou menos umas 25 pessoas, né? E esses intercessores, eles dobram os joelhos, sempre que possível, nesses 4 horários. Orando, clamando ao Senhor. Né? Então, nós pedimos agora, com relação a esses intercessores, individualmente e para os familiares desses intercessores, para seus projetos de vida. Pedimos, em primeiro lugar, Senhor, para todos os intercessores do grupo, nos ensina a te honrar, a te adorar, a te buscar mais nesses tempos difíceis, lendo a palavra, te buscando muito mais do que nós costumamos buscar. O nosso segundo pedido de oração para os intercessores é o seguinte: tira toda angústia, toda tristeza, toda depressão, todo o coração triste e renova a cada instante, cada um deles, com a alegria de viver. Renova mesmo. Sejam pessoas completamente restauradas espiritualmente. A nossa terceira oração, Senhor, nós pedimos que abençoe nossos familiares. Protege de todo mal, Senhor, principalmente nesse momento dessa contaminação e óbito pelo Covid-19. Protege nossos pais e mães, nossos avós e avós, nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, cunhados e cunhadas, primos e primas, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, todos os nossos familiares. Guarde, Senhor, nesse tempo de pandemia, da contaminação com o Covid. E se houver alguma contaminação, como nós oramos antes, que eles sejam curados em nome de Jesus. Pedimos agora, Senhor, pelos membros de cada um desses intercessores, que eram pessoas que viviam na presença do Senhor, eram cristãos, dedicados à obra, tinham ministérios grandes e que hoje estão afastados, vivendo no mundo, se alegrando com as coisas do mundo, afastados da palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, não querem ir na igreja, criando seus filhos longe dos caminhos do Senhor. Todos os intercessores, Pai, que tiverem membros em sua família afastados do Senhor Jesus, que voltem ao primeiro amor, voltem para a igreja, voltem para o altar. Restitui, Senhor, esses ministérios em nome de Jesus. Pedimos agora pelos nossos amigos, pelos nossos pastores e pastoras das igrejas,
que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja de todo mal e especificamente nesse momento da contaminação com Covid-19. Senhor, nós pedimos para todos os membros intercessores, nos enche com teu Espírito Santo, coloca paz em meio à tribulação, servir a Cristo traz paz no nosso coração, traz amor e alegria, né? Enquanto a gente diz assim, Senhor, me dai paz. Sim, a paz vem de servir ao Senhor, de confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, de viver na sua presença, de viver para Ele. É daí que vem a paz que tanto propagamos. Senhor, nós pedimos também que santifique os nossos lábios, porque muitas vezes usamos a nossa língua de uma forma inadequada, né? A bispa Sônia da igreja Renascer, uma vez eu vi ela em uma pregação, dizia, a nossa língua preta, nós temos uma língua preta também, né? E que nós pedimos que o Senhor santifique as nossas línguas, né? Como diz o Salmo 141:3, põe, Senhor, uma trava na minha boca e fecha a porta dos meus lábios. Ou seja, só deixa eu falar na hora certa o que for necessário, o que vai edificar vidas. Né? Bem, a nossa 8ª oração é a seguinte: Senhor, afasta o medo do nosso coração, esse medo terrível da contaminação com vírus, com vírus Covid-19, né? É um medo que nos persegue o tempo todo, chegamos a ficar neuróticos, né? Sempre procurando a higienização, tentando mesmo evitar sair, contato com as pessoas, mas aquele medo que fica dentro de nós o tempo todo, da contaminação. Senhor, tira esse medo do nosso coração, acalma a nossa alma, acalma a nossa mente, né? Tira esse terror, esse medo constante que nos persegue 24 horas. Que a nossa mente ela não esteja focada nesse vírus, né? Mas como está aqui em Filipenses, né? Em Filipenses 8, que foi uma palavra pregada até pelo pastor Walter da igreja do Litoral Norte, né? Ele traz essa palavra aqui em Filipenses capítulo 4, né? Filipenses capítulo 4. Só que em vez de ser aqueles versículos 6 e 7 são muito conhecidos, né? Diz assim, ó, o em que pensar, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Né? E o 9 diz, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bem, e a nossa 9ª oração é o seguinte: pedimos pela libertação, né, de todos os familiares, aqueles que estão com seus filhos nas drogas, casamentos desfeitos, né? Que o Senhor possa restaurar os casamentos, possa tirar os filhos das drogas, da prostituição, Senhor. Nós pedimos também uma bênção especial, realiza, Senhor, casamentos no meio do seu povo, né? Muitas jovens que desejam muito se casar, realiza mesmo, Senhor, esse sonho na vida delas, com homens cristãos, homens convertidos, realiza esse milagre, Pai, em nome de Jesus. A nossa 10ª, nesse pedido de oração pelo nosso grupo, é que o Senhor enche o nosso coração cada vez mais com a esperança da vida eterna, da certeza, da grande esperança de poder participar do arrebatamento da igreja. Né? Bem, eu estava lendo um vídeo, estava assistindo um vídeo e nos comentários, uma jovem de nome Gabi Barros, ela escreveu assim: Jesus é a resposta e a solução para toda a essência da vida. Eu copiei, eu destaco o nome dela, Gabi Barros,
E eu creio que isso é verdade mesmo. Acho que ela conseguiu expressar de uma forma muito boa o que Jesus significa nas nossas vidas, né? Então, o título da nossa pregação hoje foi Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, simplesmente. Então, Senhor, nós te entregamos agora essa oração. Recebe, Senhor, como oferta de cheiro suave nos santos dos santos, né? Recebe mesmo, Senhor. E, de acordo com a tua vontade, Senhor, atende os nossos pedidos e envia as nossas bênçãos que nós estamos te pedindo. Esta é a nossa oração e nós pedimos em nome de Jesus. Meu nome é Lúcia Marques. Que Deus abençoe todos e todas. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.